vou pedir mil desculpas a vocês, que eu vou ter que me retirar logo, porque nós estamos fazendo a discussão da reforma política e nós temos uma reunião hoje das mulheres, e parte das mulheres compõe a comissão da reforma política, para que nós possamos, no dia de hoje, estarmos apresentando uma proposta que vai ser assinada pelo conjunto das mulheres, de que nós tenhamos alternância de gênero nas próximas eleições. Ou seja, para cada homem eleito, nós queremos uma mulher eleita. Ou para cada mulher eleito, um homem eleito. É a experiência que nós tivemos na Argentina, que cresceu para 40% a participação das mulheres no parlamento. Nós temos no Brasil a participação de 9%. E é menor do que a dos países árabes, por exemplo, que chega em média a 9,7%. E ainda dizem que não há burca no Brasil. Não, nós temos umas burcas invisíveis. Né? Ainda dizem que não há guilhotina. A guilhotina da Revolução Francesa, que tirou a vida das mulheres feministas, que queriam introduzir a pauta feminista na Revolução Francesa, marco fundamental na Constituição de Direitos Humanos, elas existem também aqui no Brasil. Talvez não as guilhotinas e burcas literais, mas as metafóricas. E nós vamos estar apresentando hoje, porque o relatório ele vai ser apresentado no dia 21, na próxima terça-feira, e nós queremos introduzir a alternância de gênero dentro da reforma política, para que nós possamos superar essa subrepresentação das mulheres no Congresso Nacional, não apenas no Congresso Nacional, mas no conjunto do parlamento, que indica 9%. Só para você ter uma ideia, a média da representação feminina nas Américas é de 20%. Nós somos o antepenúltimo país das Américas, do conjunto das Américas, em participação feminina. E eu vou ter que ir, portanto, logo em seguida, para essa discussão da reforma política e da alternância de gênero, recorte de gênero na reforma política. Obviamente, você pode exigir muitas coisas dos parlamentares, não é? Agora, o suicídio é difícil que se exija. Portanto, nós estamos discutindo a reforma política que vai ser deliberada por pessoas que se elegeram no sistema atual. Nós estamos discutindo a alternância de gênero em um parlamento composto majoritariamente por homens. Significa que se tem alternância de gênero, o homem vai deixar de assumir uma cadeira para que a mulher possa assumir. Portanto, nós estamos, de certa forma, propondo um certo suicídio da representação em nome da democracia. Nós queremos a democracia, porque isso não é uma discussão de mulheres, mas é uma discussão de democracia. Não podemos ter um país democrático com esse nível de participação feminina absolutamente diminuto. E não podemos ter um país democrático com esse nível de violência, que ele vai se expressar de várias formas possíveis. Eu penso que nós mulheres sofremos muitas discriminações. Algumas a gente consegue medir, outras a gente só consegue sentir. E eu costumo falar muito das ditaduras da perfeição, que quando a gente adentra o universo culturalmente ocupado por homens, é como se a gente não pudesse errar. Se erramos, erramos porque somos mulheres e não deveríamos estar ali. Mas as diversas ditaduras da perfeição, ou seja, exige-se da mulher uma perfeição nas várias funções que a sociedade imputa a ela. Então é como se a sociedade dissesse: vai, ocupa teu lugar no parlamento, ocupa teu lugar no trabalho, na profissão, seu espaço público, mas não deixe seu filho adoecer, não deixe a sua casa suja. Tenha uma relação sexual com seu marido, querendo ou não querendo. Então se imputa uma ditadura da perfeição em todas as funções que nós vimos aqui na pesquisa, que ainda são assumidas pelas mulheres. Nós temos em Brasília mais de 30% dos lares dirigidos financeiramente por mulheres. E por volta de 68% das atividades domésticas, exclusividade das mulheres. Isso significa que o universo doméstico é o universo que se exige a perfeição da própria mulher. E que exige, inclusive, das mulheres um desempenho que é impossível ser exercido pelo ser humano. Por isso eu percebo que, além de tudo isso que a Luz falava, de que as mulheres, quando elas sofrem violência, se sentem humilhadas, se sentem envergonhadas, muitas vezes se sentem culpadas também. Culpadas porque foram vítimas de violência. Eu digo isso porque a Lei Maria da Penha, ela avança e avança muito, porque ela dá uma dimensão exata da violência sem sangue.
da violência que deixa o hematoma na alma, mas que não deixa o hematoma na pele. Ela dá uma dimensão sobre isso, para que nós possamos perceber as estruturas, as microestruturas, a microfísica do poder que vai se instalando e que vai sendo internalizada. E nós estamos falando de uma violência doméstica que é um espaço absolutamente caro para o conjunto das relações humanas e das relações familiares. Quando nós estamos na rua, nós somos anônimos. Ninguém sabe quem nós somos. É em casa que nós somos nós mesmos. É em casa que a gente constrói as relações mais atávicas, as relações mais estruturantes da nossa vida. E quando esse universo, esse território que é a casa, ele passa a ser um palco de violência, tem um processo e aponta um processo destruidor e desestruturante absolutamente profundo. Nós estamos falando, para além disso, que, via de regra, a mulher é vítima de violência do objeto do seu amor, do seu desejo, do seu carinho. O agressor é aquele que você ama. O agressor é aquele que você deseja. É a pessoa que você escolheu para poder fazer parte da sua vida, via de regra, para o resto da vida. Porque quando nós casamos, nós podemos até descasar. Mas dificilmente a gente casa achando que vai descasar. Nós casamos para o resto da vida. É uma escolha que tem uma permanência. E naquele universo de casa, muitas vezes, as mulheres vão cedendo do ponto de vista da violência simbólica, e esse pertencimento, ou seja, o homem se sentir dono e que aquele corpo te pertence como objeto, significa um despertencimento da mulher. Ou seja, o homem vai invadindo o desejo da própria mulher. E muitas vezes ela se sente culpada porque não fez a comida como deveria ser feita. Ela se sente culpada porque o menino está tendo problemas. E quantas vezes eu vi as mulheres adentrarem a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa e quando perdem seus filhos para as grades, dizerem: aonde foi que eu errei? Elas carregam muita culpa. Carregam culpa porque negam a relação sexual. Porque não querem ter a relação sexual com seus maridos. Carregam culpa quando deixam seus meninos em casa e eles choram querendo que a mãe fique com eles. Saem carregadas de culpa. Então, portanto, nós temos um despertencimento. A mulher vai cedendo no comportamento, vai cedendo nas suas expressões, vai cedendo no pensamento. E de repente, quando ela olha dentro dela mesma, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Ela virou o espelho dos desejos do seu próprio companheiro. E ela vai apostando nesta relação e cedendo numa microfísica do poder, num processo micro de despertencimento, de despersonalização, que muitas vezes ela não percebe. Parece a música do Tristan que diz: não há ninguém em mim. Estou oco, não há ninguém em mim. E quando ela decide romper essa relação para impedir esse despertencimento, essa despersonalização, o homem muitas vezes resiste, porque o seu próprio empoderamento parte do pressuposto de que ele é proprietário daquele corpo e daquela vida. Então o empoderamento dele, a forma como ele se olha no espelho, a forma como ele se vê, a sua construção simbólica, parte do pressuposto que ele tem uma propriedade que está em casa, que é sua própria mulher. Por isso, a violência que se expressa no Congresso, que se expressa no ambiente de trabalho e que se expressa dentro de casa, ela é expressão dessa lógica patrimonialista e patriarcal, de quem se sentia dono das capitanias hereditárias da terra, também se sentia dono das mulheres, também se sentia dono das crianças, também vai se sentir dono dos recursos que são públicos, também vai se sentir dono da política, e nós temos uma lógica de proprietários do que não é propriedade de ninguém. Então, portanto, este processo de coibir a violência doméstica e de eliminar as discriminações de gênero, eles têm um caráter absolutamente estruturante nesse momento. Não é igual à Revolução Francesa, que eu já citei com as suas guilhotinas, que
avançou na construção dos direitos humanos e negou as reivindicações das feministas. Ou a gente avança na equidade de gênero, na igualdade de direitos, ou a gente não consegue mais avançar no reconhecimento humano. E nós vamos naturalizando relações que são violentas, que a pesquisa traz, e traz de uma forma muito com a clareza muito solar, de que os lares violentos provocam subalternidade. Porque a violência contra as crianças significa que o mais forte domina o menos forte. Que o mais forte domina a estrutura do lar e impõe o seu próprio desejo e o impõe pela força física. Naturaliza a violência, transforma a violência numa forma de resolução de conflitos e cria uma relação de que se eu, mais frágil, apanho, eu, mais forte, irei ser o autor da própria violência. Por isso, quando a gente discute eliminar a violência doméstica contra a mulher, nós estamos discutindo a construção de uma cultura da paz. Nós estamos discutindo a construção de uma cultura em que haja um senso de igualdade. Porque não temos nenhuma dúvida ao dizer que as violências têm uma digital única, ou têm o mesmo DNA. A sociedade sexista, ela tende a ser uma sociedade homofóbica, tende a ser uma sociedade racista, porque ela, adultocêntrica, porque ela vai criar os modelos de perfeição e os modelos de subalternidade, onde alguém vai dominar alguém. Ou os mais fortes, ou os modelos de perfeição dominarão o conjunto da sociedade e aqueles que são mais minorizados ou vulnerabilizados. Por isso nós estamos numa discussão absolutamente fundamental. E a Lei Maria da Penha, ela é um marco nesse sentido, mas ela por si só não resolve todos os problemas que nós trazemos, até porque nós temos os aparelhos, operadores de direito e os aparelhos públicos que não acompanham o mesmo raciocínio. Nós temos por volta de 70% das ações judiciais que foram impetradas, arquivadas. E muitas vezes é no próprio fórum que a mulher se sente revitimizada, porque ali há uma imposição de uma conciliação, muitas vezes em nome de uma família, com a forma absolutamente esvaziada do que sejam relações familiares. Quando eu falo em família, eu tenho que falar de estruturas amorosas e afetivas que se constroem. Eu não posso falar da família, que seja a família, que seja apenas um escudo para justificar toda a sorte de violência. Foi em nome da família que muitas crianças foram espancadas. Em nome da família, muitas mulheres foram espancadas. Em nome da família, a legislação desse país já permitiu que houvesse o castigo físico de mulheres e de crianças. Portanto, em nome da família, se impôs estruturas que rompem qualquer tipo de sentimento e de afeto que as famílias deveriam prover. Por isso digo para cada uma e cada um de vocês que nós precisamos recompor ou reconsiderar e ressignificar essas relações. Até porque existe uma confusão muito grande, porque existem duplas mensagens, não é? Porque tem uma música do Roberto Carlos que ela fala do ciúme, não é? Você já viu essa música? Ciúme de você, é como se fosse assim: eu te amo, eu tenho ciúme de você. E muitas vezes as mulheres viravam e diziam o seguinte: ele me ama, ele tem ciúme de mim, ele me ama. E muitas vezes esse sentimento de superioridade foi confundido com o sentimento de proteção, de que as mulheres se sentiam protegidas. Então, portanto, nós temos um duplo vínculo provocado por uma dupla mensagem. A mensagem: eu te amo, eu não deixo você ser você. A mensagem para as crianças: eu te espanco porque eu te amo. Eu te educo te espancando. Então são mensagens antagônicas que vêm para a mesma pessoa.
e que provocam uma confusão do que seja realmente as relações afetivas e realmente uma noção exata do que seja o amor. E um amor misturado com dor, e o amor misturado com controle, e o amor misturado com uma lógica de sufocar o outro e de não permitir que o outro seja outro. Então esta noção de amor, ela vai transbordar os espaços do próprio lar. E ela vai se transformar numa forma de se encarar o outro e de se encarar as próprias relações afetivas. Por isso nós não estamos falando de qualquer coisa quando nós falamos das relações ou da necessidade de eliminarmos a discriminação de gênero e particularmente a violência. Portanto, para encerrar, eu diria que é impossível pensar numa sociedade de paz quando os lares concentram tantas formas de dominação. Porque nós falamos de várias dominações que se concentram no lar. A violência moral, a violência psíquica, a violência sexual, a violência física, que se concentram no lar. Os estupros cometidos na cama sagrada do casal e permitidos de certa forma. É um feixe de violências que agora passam a ser percebidos enquanto violência, para que as mulheres possam se recortar, se territorializar e tomarem conta da sua própria existência e exercerem plenamente a sua condição humana. Porque para ser humano, a gente tem que se sentir livre. E para ser humano, nós temos que nos sentir sujeitos de nós mesmos. Por isso eu vou encerrar apenas falando de Simone de Beauvoir, que diz que o que nós mulheres queremos é o poder, mas não o poder contra os homens, nem o poder de dirigirmos instituições falidas, digo eu, mas apenas o poder de sermos nós mesmas. Com violência doméstica, é impossível de que nós possamos ser nós mesmas. Antes de passarmos a palavra para a Luciana, nós gostaríamos de agradecer.